porque o presidente Jair Bolsonaro disse que o reajuste salarial que tinha prometido para os agentes da Polícia Federal foi suspenso. E, segundo o presidente, os funcionários de outros setores poderiam entrar em greve e paralisar o Brasil. Luciana Verdolim, essa situação vem desde o ano passado. Ele prometeu, então, um reajuste, uma reestruturação de carreiras para uma categoria federal e desagradou, evidentemente, todas as outras, né, Luciana? Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Olha, essa briga está se arrastando desde dezembro do ano passado, quando entrou no Orçamento Geral da União aquele dinheiro, aquele recurso, 1 bilhão e 700 milhões de reais para garantir reajuste para a segurança pública. A partir desse momento, o governo não teve mais sossego. Várias categorias se mobilizaram, INSS, Receita Federal, Ministério do Trabalho, e exatamente por conta dos outros servidores também quererem um reajuste. O Banco Central também paralisou as suas atividades. Aí o presidente Jair Bolsonaro, numa entrevista a uma rede social ontem, fez questão de ressaltar que, para não parar o país, o governo está discutindo ainda outras alternativas. A ideia era garantir aí um aumento de 5% para todo mundo, mas se chegou à conclusão de que esse valor seria pequeno demais. O governo, nesse momento, ainda trabalha com a possibilidade de duplicar, pagar em dobro o Vale Alimentação até o fim do ano. E está prometendo reestruturação das carreiras, mas isso só para o ano que vem. Tem no orçamento algo em torno de 12 bilhões de reais, levando em consideração que seria concedido aquele reajuste de 5%. Então, tem dinheiro no orçamento para reajuste no ano que vem, mas ainda está tudo muito indefinido e o prazo está acabando. O presidente Jair Bolsonaro, por conta desse período eleitoral, tem só até o próximo dia 2 agora de julho para anunciar algum benefício para as categorias federais. Mas ele fez questão de lembrar também o seguinte: durante a pandemia da Covid-19, funcionários, melhor dizendo, da iniciativa privada perderam emprego, perderam recursos, tiveram redução de salários. Lá no Congresso Nacional, houve a proposta de retirar 25% dos salários dos servidores públicos porque eles estavam trabalhando de casa e o governo foi contra. Aí o presidente está pedindo boa vontade e lembrando que se tivesse havido naquela época uma redução de salários, os servidores não teriam ainda conseguido recuperar essa perda salarial. Por isso, ele disse que é preciso boa vontade, é preciso compromisso das categorias, evitar greves nesse período eleitoral, porque, segundo ele, o governo ainda está estudando, mas dificilmente reajuste será concedido. Luciana Verdolim, daqui a pouco ela volta conosco. Vamos permanecer em Brasília com José Maria, né, Zé Maria? Essa situação aí, claro que após pandemia, inflação acima de 2 dígitos, todos nós perdemos, evidentemente, mas como disse a Luciana, né, os funcionários públicos conseguiram manter os seus salários e não foram demitidos. E também você sempre ressalta um ponto, né, Zé Maria? Há funcionários e funcionários, há verdadeira elite dentro do funcionalismo público, né, Zé Maria? Exatamente. Marcelo, todos perderam, né? Há uma inflação real que está engolindo os salários de todos, inclusive dos funcionários públicos, né? E aqui em Brasília, a lógica é a seguinte: farinha pouca, meu pirão primeiro. Todos querem exatamente trazer a brasa para a sua sardinha. Natural, as categorias têm representações exatamente para reivindicar. Cabe ao governo analisar as reivindicações, analisar as situações e definir. No caso da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, a ideia nem era exatamente um reajuste, mas uma reclassificação, tipo uma reforma entre os cargos e salários de cada setor. E isto representa, sim, um reajuste e até aumento salarial para alguns setores da Polícia Federal, principalmente delegado. O deputado José Medeiros me disse que, olha, há, nesse caso do ex-ministro Milton Ribeiro, há, neste caso do depoimento do ministro da Economia, Paulo Guedes, uma certa indicação de que haveria investigação setorizada para dar recados ao governo. Eu não acredito que a Polícia Federal possa fazer esse tipo de ação, muito menos a categoria de delegados. Os delegados da Polícia Federal, eles têm salários bons, se aposentam no teto, né?
e tem paridade salarial, ou seja, um delegado aposentado recebe o mesmo de um delegado na ativa, como se estivesse trabalhando do lado, e, além disso, se aposentou mais cedo, por se tratar de um grupo especial, de uma categoria especial. Portanto, comparando entre os funcionários, a Polícia Federal não tem muito a reclamar, a não ser de defasagem salarial. O ideal seria a reforma administrativa, que o presidente mandou ao Congresso Nacional. Mas, diante de lobbies e tal poderosos, aqui não aprovou. Então, o que resta agora? Se o presidente optar por fazer esta reclassificação na Polícia Federal, vai sim comprar briga com outros setores da administração pública, porque não haverá para todos. Para se ter uma ideia, essa reclassificação na Polícia Federal ficaria em torno de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Se houver um reajuste de 5% para todos, isso ultrapassa 14 bilhões. 5%, né? 1% não dá nem 2 bilhões, para se ter uma ideia. Então, é uma época de restrições orçamentárias e acho que a saída seria uma reforma administrativa mesmo. Está precisando. É um desequilíbrio que você falou.